Passando para desejar para todos uma feliz Páscoa, que Deus abençoe a todos e que vocês vivam todos os dias o verdadeiro significado da Páscoa, né? E o que representa a Páscoa? A crucificação de Jesus, né? A Bíblia fala que ele foi morto como um cordeiro. Muitas pessoas não sabem por que faz essa analogia a um cordeiro, né? É porque antigamente as pessoas, elas matavam uma ovelha toda vez que elas pecavam. Porque segundo a Bíblia, o salário do pecado é a morte. Ou seja, as pessoas que pecavam automaticamente elas já estavam condenadas à morte. Nem sempre física, mas sempre espiritual. Embora no passado poderiam, dependendo do que elas tinham feito, ser condenadas à morte também. E Jesus ele veio em forma humana, o Filho de Deus, para mostrar o quê? Que as pessoas elas eram cruéis, elas eram malvadas, elas se acostumaram a pegar uma ovelha, ou seja, o que representa a ovelha? Representa a vida, representa sangue. Então as pessoas, essa prática no passado de matar uma ovelha era para quê? Para que as pessoas sentissem pelo menos a dor daquele animal ao matar ele, né? Ou seja, uma vida, era sangue. Mas as pessoas, elas começaram a se acostumar. Ah, eu posso pecar, eu vou lá, pego uma ovelhinha, mato e tá tudo certo. Aí o que Deus fez? Para mostrar o quanto o ser humano podia ser cruel. Que uma pessoa que matava um animal, matava uma pessoa. Sem pecado. E a ovelha, gente, que pecado que a ovelha tem? A ovelha é o animal mais dócil que tem. A ovelha não é agressiva. Que pecado Jesus cometeu? Fala pra mim um pecado que Jesus tenha cometido. Nenhum. Então, por que Jesus ele foi morto? Justamente por isso. Porque ele era de verdade. É de verdade. Ele pregava o que era certo. Ele ensinava como agir de forma correta. E para as pessoas que vivem na mentira, que vivem nas trevas, isso incomoda. Então, o que eles fizeram? Foram lá e crucificaram Jesus. E Deus permitiu que acontecesse tudo isso para servir de exemplo para o mundo. E daí o que aconteceu? Jesus no terceiro dia ele ressuscitou. Ou seja, Jesus está morto? Não. Ele foi o único que venceu a morte. Ou seja, houve outras ressurreições? Sim. Houve a de Lázaro, a de Dorcas, a da filha de Jairo, essas que estão na Bíblia, né? Fora as outras que devem ter acontecido que não estão na Bíblia. Mas assim, todas essas pessoas, elas morreram depois, mas Jesus não. Jesus, ele foi o quê? Ele foi para o céu, em vida, ou seja, ele está vivo. E a promessa da Páscoa, o que é? Que Jesus, ele vai voltar, rugindo como um leão sobre as nações, para buscar as pessoas boas, as pessoas justas, as pessoas que muitas vezes, infelizmente, ainda sofrem com pessoas ruins, né? Então Jesus vai voltar o quê? Para buscar essas pessoas, para então depois julgar a terra. Ah, mas por que julgar a terra? Deus não é bom? Sim, Deus é bom, mas ele é justo. Imagina você ver o seu filho sendo morto, sendo humilhado, mentiram contra ele, subornaram os guardas lá para poder mentir em relação ao corpo dele. Deus, ele permitiu toda essa situação. Imagina Deus vendo tudo isso. Aí Deus fez o quê? Uma promessa, que a vingança seria o quê? Dele. A vingança seria e será dele. Então por isso que se comemora a Páscoa. A Páscoa é o que? A ressurreição de Jesus e a volta dele para julgar a terra. Então, ou seja, as pessoas que são boas, automaticamente, quando Jesus voltar, aquelas que fazem a vontade de Deus, que tem ele como o único Senhor e Salvador. Então o principal significado da Páscoa não é a crucificação. A crucificação, na verdade, é a parte triste. É só para mostrar o quanto o ser humano pode ser cruel. Mas é o que? A ressurreição. Jesus, ele foi o único que venceu a morte. Ou seja, ele é o único que pode oferecer vida, né? E ele vai voltar para buscar a igreja, para buscar os bons. E aqueles que estão meio lá, meio cá? Ah, não é meio bom, meio ruim, ou tá ruim às vezes, mas tem desejo de mudança. Que Deus faça tudo o que for necessário para que você mude. Sabe, que ele coloque pessoa certa, que ele faça tudo o que for necessário para você. Sabe que muitas vezes não gosta de estar ruim, mas você quer mudar, que Deus te ajude a mudar. E para as pessoas que não querem mudar, essas que crucificariam Jesus de novo, essas que são capazes de matar inocentes, simplesmente por eles serem bons, por eles serem justos de verdade, eu desejo de verdade
verdade, que a ira de Deus seja derramada sobre vocês, que o rugido do leão ele chegue até vocês. Esse é o meu desejo de Páscoa para todos. Bênção, justiça para os bons. Sabe, uma oportunidade de mudança para aquelas pessoas que muitas vezes estão ruins, mas podem se tornar boas. E a punição, a ira de Deus, a vingança de Deus sobre os maus, aqueles que crucificariam de novo. No mundo, esse é o meu desejo, para que então Jesus possa voltar. Para Jesus voltar, a Bíblia fala que assim, antes o verdadeiro evangelho, ele tem que ser pregado no mundo inteiro. Né? Ou seja, tem países que não pode entrar a Bíblia, mas eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo ele já está fazendo esse trabalho no mundo todo, né? Para que então Jesus possa voltar, buscar a igreja e julgar a terra. Feliz Páscoa para todos e que Deus abençoe.